A segunda marcha, ou também chamada de Second Gear ou Gear Second, é onde o Luffy usa suas próprias pernas para bombear sangue em torno de todo o seu corpo. E isso num ritmo muito acelerado, melhorando muito sua força e muito sua agilidade também. De acordo com o anime, a segunda marcha também utiliza uma grande quantidade de energia armazenada no seu corpo, mas isso deixa o corpo dele muito exausto. Pra você ter uma ideia, sua frequência cardíaca vai lá em cima também, a níveis que normalmente são impossíveis para pessoas normais atingirem, pessoas que não têm o corpo de borracha. A sua taxa metabólica fica tão elevada que ele faz o vaporizar rapidamente, e ele só pode suportar isso graças ao seu corpo de borracha, ao Gomu Gomu no Mi. E seu aumento no metabolismo também faz com que ele tenha muito mais fome do que o normal, não é à toa que a gente encontra ele em vários momentos do anime comendo muito. E vale lembrar, pessoal, que o Luffy, na verdade, ele aprimorou essa técnica dele com o passar do tempo. Na verdade, antes da time skip, ele tinha a segunda marcha exatamente dessa forma. Então ele usava a perna para aumentar o fluxo de sangue no seu corpo inteiro. O problema é que, de acordo com o anime, o Luffy esgotaria seus nutrientes do corpo muito facilmente e depois de usar esse poder ele precisa se alimentar muito para poder recuperar tudo que perdeu. Só que depois dessa time skip, ele conseguiu ativar o Second Gear em algumas partes específicas do seu corpo sem sofrer danos, sem sofrer tantos efeitos assim. Aí você pode estar imaginando, putz, será que tem alguma coisa no anime então que faz algum sentido com a realidade? Será que é possível existir alguma coisa que imite o estado que o Luffy se encontra quando ele ativa o Second Gear? E bom, gente, vamos descobrir isso agora mesmo. E para isso vamos dividir esse vídeo, pessoal, em 3 hipóteses. Hipóteses que tentam explicar, na verdade, os poderes de Luffy se eles existissem na vida real, coisas parecidas. A hipótese primeira que a gente vai falar é sobre o fluxo sanguíneo, a segunda é sobre o doping sanguíneo e a terceira sobre hormônios tireoidianos. Então, começando pelo fluxo sanguíneo. Pessoal, é muito interessante isso, na verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em vasos sanguíneos, as nossas veias, as nossas artérias, na verdade, elas têm uma capacidade elástica. Não de uma borracha, mas elas são elásticas. Isso é, os nossos vasos sanguíneos, eles têm essa capacidade de se contrair, de se dilatar, e isso depende muito da situação em que isso é recrutado. Quando você está no exercício físico, por exemplo, seu corpo entende que é necessário liberar muita adrenalina, e isso faz com que essa adrenalina não só te desperte para a atividade, mas também faça com que você vasoconstrinja, ou seja, diminua um pouquinho a luz de alguns vasos sanguíneos da região da digestão. Isso faz com que a sua região do trato gastrointestinal sofra uma vasoconstrição branda, ao mesmo tempo que a sua região periférica faça uma vasodilatação mais específica. E isso acontece muito especificamente por um simples motivo, porque nessa hora você vai estar fazendo exercício, você vai estar fugindo ou caçando sua presa, depende do ponto evolutivo que a gente coloque aqui, e nesse momento você não precisa da sua digestão. Por isso que, diminuindo um pouco o calibre do vaso sanguíneo, a gente também limita um pouco a quantidade de sangue, a perfusão sanguínea naquela região, que é mais importante, na verdade, isso acontecer na região periférica dos seus músculos. Por isso que ali é exatamente o contrário. Lá você tem um vaso sanguíneo mais dilatado, justamente para passar um pouco mais de nutriente, de oxigênio, para alimentar seus músculos que estão sendo utilizados nesse exato momento. E o mesmo acontece na digestão. Quando você está digerindo, é de se esperar que o fluxo de sangue seja um pouco mais direcionado na região do trato gastrointestinal. Por isso que algumas pessoas sentem até um pouco de letargia e sonolência depois de ter comido uma refeição muito volumosa. E, gente, na verdade, um dos elementos chaves para que isso aconteça é um gás regulador chamado óxido nítrico. Acho que vocês já ouviram falar nisso uma vez na vida. Esse gás, pessoal, ele é muito importante para a nossa saúde em geral. E ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, ele tem esse papel, um dos papéis dele, de vasoconstrigir ou vasodilatar as nossas veias e as nossas artérias. Sabemos que uma coisa que passa muito nos nossos vasos sanguíneos é, na verdade, o oxigênio, que fica lá nas suas hemácias, lá nos seus glóbulos vermelhos, que podem ser chamados também de eritrócitos, lá numa organela onde existem milhões delas em cada uma das suas hemácias, que a gente chama de hemoglobina. Então, quando existe uma situação em que falta oxigênio, que a gente chama de hipóxia, hipo de pouco e óxia de oxigênio, é interessante que os nossos vasos se dilatem um pouco para aumentar esse aporte do nutriente. Por isso que um dos fatores essenciais para a liberação de óxido nítrico é o fator de hipóxia.
Mas conforme a gente envelhece, a gente perde um pouco essa capacidade elástica do nosso vaso sanguíneo. E por isso que é importante se manter nessa idade, na idade avançada, precursores da dieta para estimular a produção endógena do gás. Precursores são componentes, pessoal, que ajudam na produção de óxido nítrico. E na dieta, por exemplo, a gente tem vários precursores de óxido nítrico. Quer um exemplo disso? Nitrato. A gente tem, por exemplo, alimentos ricos em nitrato como as beterrabas, como o espinafre, como o alface, até os rabanetes também. Eles possuem um ótimo teor de nitrato, que é um precursor de óxido nítrico. As melancias, por exemplo, elas possuem quantidade muito boa de citrulina, e a citrulina é um precursor de óxido nítrico também. Mas não vai pensar aí que você vai se tornar o Luffy se você comer uma melancia inteira, tá bom, cara? Não é bem assim que as coisas funcionam. Ofertar determinado nutriente no nosso corpo só vai melhorar a síntese de alguma coisa, ou que alguma situação aconteça, caso esse nutriente seja o limitante, o que está realmente faltando para que aquela determinada situação fisiológica aconteça. E quando ele é colocado em excesso, quando ele é colocado a mais, claro que o corpo vai utilizar somente aquilo que está sendo expressado geneticamente, e não necessariamente quanto mais você colocar, o seu corpo entende que mais deve ser produzido. Na verdade, não. É sempre uma quantidade ótima e nunca uma quantidade a mais. Acontece que o nosso corpo ele produz, por exemplo, óxido nítrico através de arginina, através de uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Mas esse processo é muito bem regulado também, beleza? Existe um nível máximo de absorção. Aí você pode estar se perguntando, mas Ivo, você falou de um aminoácido que é a citrulina e não falou da arginina. Como assim? A arginina que vai produzir óxido nítrico, então eu devo dar arginina e não citrulina. E na verdade não. Na verdade, pessoal, a arginina da dieta ela é muito metabolizada, ela é pouco biodisponível para a produção de óxido nítrico. Ela geralmente é convertida em ornitina, ela não entra na circulação com tanta eficiência. Já em contraponto, a citrulina ela é melhor absorvida, ela é mais biodisponível ali no que diz respeito à produção de óxido nítrico, porque quando ela vai nos rins, ela é convertida por uma arginase e se transforma, tá? Ela é convertida para arginina. Então a gente tem que, quando a gente quer aumentar a arginina na circulação, a gente não deve ingerir arginina, mas sim citrulina, porque aí a gente vai ter uma conversão a nível renal e uma disponibilidade maior a nível de vaso sanguíneo. E se a gente tem um pouco mais de arginina, a gente tem um pouco mais de estímulo para óxido nítrico. E se a gente tem um pouco mais de estímulo para óxido nítrico circulante, a gente também tem uma maior perfusão tecidual de oxigênio, porque a gente vasodilata um pouco mais. Quanto mais oxigênio chega aos seus tecidos, isso favorece muito a via oxidativa, que é uma via muito específica de produção de energia que depende do oxigênio. Se você já estudou bioquímica, sabe o ciclo de Krebs, sabe a cadeia de transporte de elétrons. Todos esses fatores na bioquímica que usam a via oxidativa, que basicamente, de forma muito simples, muito simplista, é você pegar alguns componentes, carboidratos, gorduras e lipídios da sua dieta e jogar numa fogueira para produção de energia, que é a nossa moeda energética, que é o ATP. Só que no exercício físico, você também tem uma maior disponibilidade de óxido nítrico, também significa uma melhor contratilidade da sua musculatura, uma maior perfusão de oxigênio no tecido muscular. E isso acontece e tem uma resposta muito positiva basicamente em fibras do tipo 2. Já ouviu falar em fibras musculares do tipo vermelha, do tipo branca, por exemplo? As fibras do tipo vermelha, por exemplo, elas são muito irrigadas, têm muito vasos sanguíneos, que utilizam bastante no exercício de endurance, ou seja, corridas de longa duração, por exemplo. Já em fibras do tipo 2, que são fibras mais glicolíticas, são fibras que elas dependem mais do exercício de força, de exercícios que, por exemplo, perduram um pouco tempo e utilizam vias que dependem mais do sistema nervoso do que necessariamente de vasos sanguíneos, por isso que elas não são tão irrigadas, não tem tantos vasos sanguíneos nessas fibras musculares. Por isso que quando você coloca um pouquinho de óxido nítrico, você melhora esse limitante das fibras do tipo 2, que é a falta de oxigênio. E quando você coloca um sistema a mais funcionando ali, que é o sistema oxidativo que depende de oxigênio, isso acaba poupando a utilização de alguns outros sistemas, como por exemplo o sistema da creatina quinase e o sistema glicolítico, que é aquilo que mais é utilizado nas fibras do tipo 2. Bom, pessoal, só que no caso dos vasos sanguíneos do Luffy, não bastaria ele manipular seus vasos sanguíneos, por exemplo, porque quem na verdade aumenta o seu fluxo, a velocidade, a força do fluxo sanguíneo, não é o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo é apenas um condutor, na verdade é o seu coração. Então a gente fica imaginando que um dos mecanismos que poderia explicar o Luffy também é a sua capacidade de bombeamento de sangue por parte do seu coração ser muito eficiente. Afinal, seu coração também deve ter algumas propriedades elásticas que favorecem essa contração anormal. Não é à toa que, como diz o próprio anime, a sua frequência cardíaca fica muito elevada. E bom, isso poderia ser uma hipótese que poderia explicar o aumento do rendimento do Luffy, o aumento da sua performance por conta de manipulação dos seus vasos sanguíneos e do seu coração também.
Mas a gente tem outra coisa aqui, pessoal. Outra coisa que, inclusive, o personagem Lance comenta durante o anime, que é o doping sanguíneo. Olha que interessante. Isso, na verdade, é realidade, gente. Muitos atletas, por exemplo, eles chegaram a perder seus títulos por conta disso. E, na verdade, o doping sanguíneo é feito de duas formas. A pessoa faz uma infusão ou reinfusão de sangue. É isso mesmo que você está pensando. É uma transfusão sanguínea. Ou então a pessoa utiliza de um hormônio chamado eritropoietina. Bom, aí você pode estar perguntando, mas por que eles vão fazer transfusão de sangue? Isso melhora o seu desempenho? Bom, desde a década de 30, a gente sabe que a potência aeróbia máxima de um atleta, em outras palavras, o consumo máximo de oxigênio, também referido como VO2 máximo, ele está muito ligado com o débito sanguíneo e a quantidade total de hemoglobina. O próprio treinamento, na verdade, ele faz isso, só que ele faz de uma forma bem modesta, bem moderada. Se você treina, por exemplo, pessoal, cronicamente, todos os dias, por alguns meses, você tem um aumento da sua massa de hemácias. E isso é muito importante. Esse aumento pode ser até em 5% decorrente ao treinamento. Atletas, por exemplo, que treinam em grandes altitudes, onde a disponibilidade de oxigênio pelo ar é menor, faz com que ele tenha uma adaptação no sentido de aumentar um pouco seus mecanismos de transporte de oxigênio, que é aumentando um pouco a massa das suas hemácias. Só que acontece que alguns atletas viram que, ao realizar uma transfusão de sangue, você faz uma infusão de algumas unidades de sangue e essa unidade ela já vem pronta com algumas hemácias e também com hemoglobina. Ora, quanto mais hemoglobina eu tenho, mais disponibilidade eu vou ter no meu tecido muscular. Isso vai trazer para mim um benefício extra e é exatamente isso. E na verdade essas transfusões, pessoal, elas acabam gerando um impacto no rendimento do atleta muito importante. Na verdade, a infusão de 2 unidades de sangue ela já é capaz de aumentar mais ou menos o teor de hemoglobina em 2 a 18%. 2 a 18, essa disparidade de resultado, porque na verdade cada indivíduo responde de uma forma diferente. E isso impacta, para vocês terem uma ideia, o consumo máximo de oxigênio, ou seja, o VO2 máximo de 4 a 11%. E isso para o esporte é muito relevante. E além dessa infusão, alguns atletas também utilizavam eritropoietina. E você pode estar perguntando o que é isso? Na verdade, a eritropoietina, pessoal, é uma proteína, é um hormônio formado nos seus rins que tem um papel muito importante de estimular a hematopoiese, ou seja, a formação na sua medula óssea de novas células vermelhas, de modo que a capacidade de transporte de oxigênio para os tecidos também seja aumentada. Ou seja, é uma maneira mais fisiológica de você aumentar a quantidade de hemácias e também de hemoglobina colocada aí do que a transfusão de sangue. E a gente sabe que essa quantidade extra de hemoglobina feita por essas duas formas distintas de doping faz com que o VO2 máximo se aumente e isso traz um benefício para o atleta no que diz respeito à performance esportiva, principalmente quando existem mudanças climáticas, quando existe o fator de altitude que acaba atrapalhando no transporte de oxigênio. Mas é claro que nem tudo são flores e todos esses processos que a gente comentou existem riscos à saúde. Por exemplo, a transfusão de sangue existe risco de infecção por hepatite B, por hepatite C, existe até mesmo risco de contaminação com o vírus HIV, infecções em geral, infecções bacterianas e principalmente quando ela não é feita por supervisão médica ou sem sangue testado. E geralmente nesse quadro underground de doping, é claro que o cara ele vai preferir uma fonte mais oculta, ou seja, não vai ir num grande hospital onde existe sangue tratado, sangue testado, onde existe supervisão médica, os melhores equipamentos e todo um processo padronizado para que não exista essa contaminação, mas pode ser que ele faça de forma mais underground. E isso pode trazer maiores riscos à sua saúde por essas contaminações também. E a eritropoietina se observa exatamente um risco muito grande porque se aumenta o hematócrito. E pessoal, o hematócrito ele é exatamente a concentração que você tem das suas hemácias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai estimular a produção de hemácias, mas a sua volemia, o seu volume de sangue vai continuar o mesmo. Ou seja, você vai deixando o seu sangue mais viscoso, mais concentrado de hemácias. Isso não é positivo. Então essa viscosidade, por exemplo, pode levar a um aumento da pressão arterial, uma disfunção cardiovascular. Existe até mesmo anomalia do metabolismo de ferro, que é frequentemente vista em atletas que são pegos no doping sanguíneo. Isso acontece porque quando você produz, por exemplo, células vermelhas, você precisa de um componente essencial que faz parte da hemoglobina, está ligada na hemoglobina e que liga-se com o oxigênio, que é o ferro.
Por isso que muitos atletas, com medo de faltar ferro quando utilizam esse doping sanguíneo, eles utilizam doses altíssimas de ferro. E isso faz com que essas doses sejam extrapoladas, sejam muito mais do que eles realmente precisem, que eles necessitem, e acaba gerando níveis anormais de ferros na sua circulação, como por exemplo 500 nanogramas de ferro por litro, chegando até mesmo a 1000 nanogramas por litro de ferro. E isso pode causar uma disfunção hepática, pode causar uma disfunção, pode se depositar em tecidos moles. É bem complicado os efeitos da toxicidade de ferro, por exemplo. Então, pessoal, visto que a dopagem sanguínea ela é antiética, ela é desonesta e ela expõe a saúde do atleta, esses métodos de transfusão ou então de administração de eritropoetina foram proibidos lá pelo Comitê Olímpico Internacional desde 1988. E, cara, desde essa época muitos atletas perderam seus títulos por conta de ser pego no teste de doping, geralmente ciclistas. E isso associado com o uso indiscriminado de eritropoetina e também de testosterona por muitas vezes. Afinal, testosterona, além de todos os efeitos na performance esportiva, ela também faz um estímulo na liberação de eritropoetina. Mas aí, pessoal, a gente tem um outro ponto que poderíamos imaginar, além da transfusão de sangue, além do fluxo sanguíneo. Na verdade, fala-se muito sobre o metabolismo no anime. E, na verdade, você pode estar se perguntando o que é metabolismo, e pensa que o metabolismo são todas as reações químicas que ocorrem no seu organismo. Existe uma glândula, por exemplo, que faz controle da cadência dessas reações, vamos dizer assim. Essa glândula é chamada de tireoide. A glândula da tireoide, pessoal, que fica abaixo da sua laringe, ela envolve a traqueia sua. Ela secreta grande quantidade de hormônios tireoidianos, como a tiroxina ou tetraiodotironina e a triiodotironina, chamadas também de T3 e T4. Quem controla essa produção da glândula é a glândula hipófise que fica no seu cérebro. Para vocês terem uma ideia, se a gente tirar a nossa glândula para fora, simplesmente tirar ela do lugar e deixar lá os hormônios não serem produzidos, isso pode impactar de 40% a 50% no nosso metabolismo. Em compensação, se a gente existir um exagero na produção, se a gente realmente tiver uma produção exacerbada de hormônios tireoidianos, a gente observa mais ou menos de 60% a 100% do aumento desse metabolismo. Ou seja, é uma glândula que participa muito do metabolismo nosso, de todas as reações químicas que acontecem. Como o próprio nome já diz, pessoal, iodotironina, tetraiodotironina ou triiodotironina, esses hormônios precisam muito de iodo para sua produção. E uma curiosidade para vocês é que até um tempo atrás, nos anos 70, 80, como não havia tanta disponibilidade de iodo pela alimentação, por conta de muitos locais, às vezes não ter o solo enriquecido nesse mineral, a população se adoecia da falta de iodo, que faz parte essencial para a produção dos hormônios tireoidianos, uma doença chamada de bócio. Nesse caso seria chamado de bócio endêmico. Mas com a descoberta da deficiência desse mineral, o Ministério da Saúde nessa época determinou que todo o sal fosse iodado, e isso permanece até hoje. Então, e com isso, com o sal iodado, como é algo que a gente utiliza muito na nossa alimentação, o sal, a gente praticamente extinguiu todos os casos de bócio. Só que na verdade hoje a gente acaba encontrando o contrário. A gente encontra pessoas que exageram no consumo de sal. E a gente sabe que além do sódio, que é um problema também se ingerido em excesso, a gente tem o iodo também nesse momento. E a gente começa a ver algumas pessoas que acabam tendo excesso de iodo por conta disso. Mas voltando aos hormônios da tireoide, pessoal, a gente tem vários receptores espalhados no nosso corpo. Afinal, o hormônio atua em várias regiões do nosso organismo. E, gente, a ação desses hormônios é muito ampla. Só que, na verdade, o nosso organismo ele funciona numa velocidade bem certinha. E as nossas reações químicas também. Então, você pode estar pensando, poxa, que legal deve se acelerar essa glândula e fazer com que a gente fique que nem o Luffy, evaporando ao tempo inteiro. E, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto a falta de hormônios como o excesso dos hormônios tireoidianos são, na verdade, um problema. A falta deles, por exemplo, pessoal, pode levar a um aumento do peso, isso pela redução da taxa metabólica. Só que em contraponto, se você tem um aumento, por exemplo, indevido, isso pode levar a uma perda de peso muito rápida e pode gerar até mesmo deficiências nutricionais, porque o seu intestino também não vai conseguir dar tempo suficiente para absorver os nutrientes e isso pode gerar quadros de diarreia, por exemplo, por esse movimento acelerado que a gente pode ter a nível de trato gastrointestinal. Então, o excesso ele pode prejudicar a absorção de alguns nutrientes. É claro que isso não é tão regra assim, tão via de regra, afinal, os hormônios da tireoide, quando estão em excessos, também causam fome. Por isso que você pode ter um indivíduo com hipertireoidismo, mas na verdade ele não tem esse emagrecimento por conta disso.
No sistema cardiovascular, por exemplo, você diminuir os hormônios tireoidianos pode levar ao aumento do colesterol, favorecendo os processos ateroscleróticos, a doenças cardiovasculares. Em contraponto, se você ter o excesso, por exemplo, dos hormônios nesse sistema específico, você tem uma maior vasodilatação, uma frequência cardíaca maior, um débito cardíaco aumentado, ou seja, o volume de sangue que está sendo injetado naquele momento, que pode ser até 60% da normalidade. Só que isso parece, a princípio, ser algo positivo, mas na verdade não. Isso pode gerar uma sobrecarga cardíaca e isso pode trazer alguns problemas até sérios na saúde do coração. No seu sistema nervoso, por exemplo, você diminuir a quantidade de hormônios tireoidianos faz com que a sua atividade cerebral seja mais lentificada. Por isso que pessoas com hipotireoidismo têm esse comportamento mais letárgico, são um pouco mais lentas e também sentem um pouco mais de sono. Em contraponto, quando você pega uma pessoa com hipertireoidismo que tem muitos hormônios tireoidianos naquele momento, você tem um nervosismo extremo, você tem uma pessoa extremamente ansiosa por conta da ação desses hormônios e você pode até ter alguns distúrbios mentais ali envolvidos. Na musculatura esquelética, por exemplo, você ter excesso de hormônios tireoidianos pode levar a uma perda excessiva muscular, porque você aumenta o metabolismo e o consumo de proteínas também nessa musculatura, o que não é nada interessante porque você tem uma degradação e um catabolismo muito aumentado. E ao mesmo tempo, como você vai ter uma atividade muscular aumentada, o seu corpo vai produzir naturalmente muito mais calor. E você tem uma pessoa, então, que tem excesso de calor nesse caso. Isso pode levar também ao aumento da sudorese, uma pessoa que tem uma intolerância ao calor e, ao mesmo tempo, uma sudorese aumentada. Mas a falta desses hormônios, por exemplo, nos músculos, fazem eles se tornarem mais lentos, mais fadigados, demoram mais na recuperação. E, na verdade, até mesmo no hipertireoidismo a gente tem isso. Uma pessoa que se sente muito fadigada o tempo inteiro pela superativação que acontece a nível da musculatura. Então, na verdade, fica muito difícil a gente pensar nessa hipótese do Luffy tentar aumentar seu metabolismo por meio da função da tireoide. Então, de tudo que a gente falou, gente, a gente sabe também que existem vários dados na literatura de alguns suplementos, como, por exemplo, melhora o fluxo sanguíneo, a vasodilatação, mas na verdade a gente tem que ter muita prudência em olhar para a melhora da performance esportiva quando a gente olha alguns estudos, principalmente porque a gente vai encontrar pequenas melhoras de 3%, de 4%, isso já são boas melhoras. E não adianta a gente esperar mais do que isso, porque quando a gente fala em performance, não adianta a gente pegar somente um ponto do metabolismo e melhorar ele, sendo que tem todo um contexto, tem toda uma rede de reações químicas que também fazem parte da performance esportiva. Então, na verdade, pessoal, o metabolismo é muito complexo, então ele é muito bem controlado e a fadiga, por exemplo, para você postergar ela, que é o grande lance da nutrição esportiva, isso é influenciado por fatores centrais, por fatores periféricos, ou seja, o nosso cérebro tem fatores que limitam a gente de continuar fazendo mais rendimento esportivo, ou na sua musculatura existem fatores e variáveis que limitam também ela de agirem da forma que ela age, de conseguir performar adequadamente. Só que aí a gente não deixa de citar alguns casos que poderiam nos tornar super-humanos, na verdade. Pensando, por exemplo, na expressão gênica de algumas proteínas-chave, pensando se fosse possível aumentar, por exemplo, a expressão de eritropoetina, ou até mesmo, pessoal, a gente pensa na miostatina, que é uma proteína que tem o papel de limitar a síntese proteica, vamos colocar de forma bem simplista assim, é a mesma proteína que quando existe uma mutação nela que ela não funciona adequadamente, você tem uma raça de bois, por exemplo, que desenvolve uma massa muscular absurdamente alta. E se isso acontecesse algum dia, se algum dia existisse um doping genético, algo que pudesse manipular essa quantidade de miostatina, essa quantidade de eritropoetina, ou então até mesmo a produção natural de testosterona, que a gente teria realmente um impacto muito significativo, quase um indivíduo que se tornaria um super-humano por conta dessas razões. E a gente fica imaginando quanto problemático seria isso para o esporte, para o Comitê Olímpico, para fazer o controle, por exemplo, agora de doping genético. Realmente. E é isso, pessoal. Obrigado por você que tem acompanhado o canal. Se você curtiu, não deixe de deixar seu like aqui, isso fortalece bastante a gente. E caso você, rapaz, não seja inscrito ainda no nosso canal, aproveita para se inscrever agora, para você não perder mais nossos conteúdos. A gente lê todos os comentários. Obrigado por cada um que tem acompanhado. Um grande abraço a todos e até a próxima.